Vamos falar um pouquinho agora da otite externa. Otite externa que normalmente acomete o quê? Acomete paciente adulto. Nós temos então o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O processo aqui é um processo que acontece no ouvido externo. Nós temos então a orelha externa, onde eu tenho o meato acústico, a membrana timpânica, que isola, a membrana timpânica isola do meio ambiente. Tem a orelha média formada por 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo. E eu tenho a orelha interna, né, onde eu tenho a cóclea, responsável pela audição, o vestíbulo, pelo equilíbrio, assim como os canais semicirculares. A otite externa não é uma complicação de uma infecção respiratória aguda. É adulto que, às vezes, pelo uso excessivo de cotonete ou por outro objeto, acaba lesionando o meato acústico, ou seja, o conduto auditivo. Relembrando novamente, nós temos o pavilhão auditivo, meato acústico ou conduto auditivo, membrana timpânica que serve para ampliar as ondas sonoras e isolar o ouvido médio do meio ambiente. Em seguida nós temos o martelo, bigorna e estribo, que é mecânico, né? E também o que? O revestido ouvido médio pelo próprio epitélio da mucosa nasal, ou seja, pseudoestratificado ciliado. E essa limpeza e essa depuração é realizada pela tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, assim como tem como função igualar as pressões do ouvido médio com, né, o meio ambiente. E eu tenho o que? O ouvido interno, formado pela cóclea, a audição, o vestíbulo e os canais semicirculares pelo equilíbrio. O processo nosso é uma otite externa, ou seja, no conduto auditivo, no meato auditivo, com o uso excessivo de cotonete ou de outros objetos que lesionam, entendeu? A próprio meato auditivo. E aí eu tenho então um processo infeccioso, normalmente ocasionado pela própria microbiota da pele, ou seja, Staphylococcus. Reforçando novamente, a tuba auditiva tem com essa função, igualar a pressão, limpeza e depuração, enquanto a membrana timpânica tem como função o quê? Isolar do meio ambiente e amplificar as ondas sonoras. No otoscópio, que é realizado apenas pelo médico, observa-se a membrana timpânica extremamente o quê? Translúcida, transparente. Quando ela está inflamada, ela fica abaulada e permeada. Quando ela está inflamada, indicativo do quê? Infecção do otite média aguda. O nosso processo é no conduto auditivo. Membrana timpânica normal, translúcida, transparente. Membrana timpânica normal, apenas apresentando o que? Transparência, né? Que é o quadro característico da membrana timpânica. Então nós vamos ver na otite externa, lesão no conduto auditivo e a membrana timpânica intacta, ou seja, translúcida, transparente. Diferente da otite média aguda, que eu observo ela hiperemiada, abaulada. Nosso processo é otite externa. Então é importante também diferenciar otite externa da otite média aguda. A incidência normalmente acontece na otite externa no adulto, enquanto a otite média aguda acontece mais em criança, porque ela contrai mais resfriado, em função do seu próprio sistema imunológico. E outra coisa anatômica, a tuba auditiva dessa criança é mais reta, favorecendo o refluxo e secreção. Agentes, normalmente, na otite externa, pela própria microbiota da pele, ou seja, Staphylococcus, enquanto eu tenho aqui, na otite média aguda, a presença de bactérias da própria nasofaringe. Histórico. Nós vamos ter a lesão por objeto, o uso excessivo de cotonete e outro objeto que lesione o meato ou conduto auditivo. E o ouvido do nadador. À medida que ele vai nadando, vai diminuindo o cerume, que é a proteção, e aí favorece então o desenvolvimento da otite externa. Enquanto que na otite média aguda eu vou ter o quê? Um resfriado comum, uma gripe e até mesmo um processo alérgico, como uma rinite alérgica. Otorreia vai estar presente em ambos. A febre vai estar presente principalmente característica na otite média aguda. Na otite externa pode estar ou não. Otalgia em ambos, porém, a otite externa, ao movimentar o pavilhão auditivo, você vai movimentar também o conduto auditivo. Como o processo é no conduto auditivo, vai ter a dor ao tracionar o conduto auditivo. Enquanto que na otite média aguda, dor à palpação do mastoide ou próximo do mastoide.
A otoscopia, nós vamos observar a lesão no conduto auditivo, ou seja, o meato, né, acústico externo, vai estar presente a lesão. E a membrana timpânica normal, enquanto na otite média aguda, o meato, né, o conduto auditivo vai estar normal, porém a membrana timpânica vai estar abaulada e permeada. Outras manifestações é coceira, prurido, né, e dor ao tracionar o pavilhão auditivo, enquanto que na otite média aguda, dificuldade para mamar, choro e irritabilidade. Então fica bem claro para nós que na otite externa é uma lesão no conduto auditivo, no meato auditivo. E o que nós vamos observar na otite externa? A lesão no conduto auditivo, o edema, a vermelhidão e até mesmo, olha lá, a presença de um furúnculo de conduto, vamos dizer assim. Vamos observar também a presença de secreção, né, mas quase que o otoscópio, né, não consegue penetrar, em função do que? Do edema, inchaço. Enquanto que na otite média, que se dá através do refluxo da secreção no ouvido médio, nós vamos observar o conduto normal, porém, nós vamos observar a membrana timpânica extremamente hiperemiada, abaulada, quase se rompendo. Na otite externa, nós vamos ter como característica, principalmente os agentes são os estafilococcos, que é da própria pele, dor, prurido, hiperemia, né, difusa no meato acústico, diminuição da audição, porque está edemaciado, e dor ao tracionar o pavilhão auditivo. Histórico, né, do paciente, é importante levar em consideração o exame, a sensibilidade dolorosa, a presença de edema no conduto auditivo. Esse é um quadro. Podemos trabalhar principalmente, né, na prevenção do ouvido nadador, a utilização de álcool boricado. Pode-se trabalhar muito bem essa prevenção. Mais uma vez o diferencial, lembrando que o processo aqui é uma otite externa, então vamos observar a lesão no conduto auditivo, principalmente na otoscopia, com presença também de otorreia. Então, otite externa, o conduto auditivo, vamos observar a lesão no conduto auditivo. Tratamento, então, podemos trabalhar com as gotas otológicas, aí sim se justifica a utilização de gota otológica. Por quê? Ela vai ficar apenas o quê? No conduto auditivo, no meato acústico. Então vamos trabalhar então com as gotas otológicas que normalmente tem um antibiótico tópico, um corticoide, um antisséptico, um anestésico. E em caso de muita dor, podemos utilizar também os AINES sistêmicos, como o ibuprofeno, o diclofenaco, a nimesulida e o oxicam. Em casos mais extremos, aí se utiliza a gotinha otológica, os AINES e aí os antibióticos sistêmicos, podendo, por isso o ponto de interrogação, que tem que ser avaliado se há necessidade ou não. E aí os antibióticos sistêmicos, nós temos os beta-lactâmicos, os macrolídeos e o sulfametoxazol com trimetoprim. E ficamos por aqui.